Perfeito, pessoal. Então, gravando agora, né, o início da nossa webconferência, hoje, 24/8, segunda-feira, nós vamos começar pela revisão daquilo que foi trabalhado no sábado, que nós desenvolvemos juntos, no que diz respeito à teoria geral da sociedade. Nós já tínhamos trabalhado antes a classificação, falamos inclusive, da própria natureza da personalidade da pessoa jurídica, né, da sociedade, que é uma pessoa jurídica. Indicamos, inclusive, o artigo 44, né, do Código Civil, que fala que são pessoas jurídicas, associações, fundações, que faz menção e expressa, né, a sociedade. E a dificuldade que nos surge, né, o problema que aparece, é que no final das contas, nós temos um ente ali, elencado, na verdade dois, né, que não tem personalidade jurídica. E isso, assim, penso eu que foi um certo descuido do legislador, porque se no artigo 44, no título lá das pessoas jurídicas, ele faz referência, faz menção expressa à sociedade, o próprio legislador, na hora que ele chega, né, na parte da sociedade empresária, ele vai lá e coloca para nós sociedades que não têm personalidade jurídica. Então, apesar de no artigo 44 ele considerar a sociedade como pessoas jurídicas, né, ele comete esse descuido semântico, né, descuido de nomenclatura, né, de denominação, arrebanhando, né, entre as sociedades uma sociedade que não tem, ou melhor, duas sociedades que não têm personalidade jurídica, que foram estudadas na semana passada. Só lembrando, então a gente está ali no título 2, né, no artigo 981, em que se fala da sociedade. E nós passamos por alguns artigos que regulam tanto a sociedade em conta de participação quanto a sociedade em comum. Vamos lembrar que a sociedade em comum ela pode ser vista, né, de acordo com as suas duas subespécies. A sociedade, de fato, que é aquela que sequer criou um ato constitutivo e também não registrou, as pessoas simplesmente só se reuniram para poder desenvolver determinada atividade e não tiveram cuidado nenhum, né, de, ao menos, esboçar um ato constitutivo. Na sociedade regular foi feito uma espécie de contrato social ou de estatuto, só que não se atendeu àquela formalidade exigida em lei referente ao registro. Então, o que nós temos que ter cuidado, vou até projetar para vocês aqui a tela em que nós elaboramos aqui o sujeito de direito, para poder dar essa noção mais específica, para poder trazer para vocês essa ideia, né, do que seria, de fato, as sociedades não personificadas. Então, eu falei para vocês, olha, a gente tem que saber diferenciar sujeitos de direito de pessoas. Pessoa, hoje, pode ser vista como uma espécie do gênero sujeito de direito. Pessoa é aquela que tem personalidade. Personalidade é aquele conjunto de atributos que eu posso aplicar tanto ao ser humano quanto às pessoas jurídicas. Esses são dotados de personalidade. Vamos lembrar que até mesmo o direito da personalidade, pelo artigo 52 do Código Civil, são aplicáveis à pessoa jurídica, contanto que sejam com ela compatíveis. Por outro lado, né, nós temos os entes despersonalizados, ou melhor, aqueles que são sujeitos de direitos, mas não têm personalidade. E nesse círculo maior que vocês estão vendo aí, eu incluo tanto dentro dos entes despersonalizados, eu coloco ali o condomínio, a massa falida, né, a herança jacente. Só que, para nós, tem especial relevância para esse semestre as sociedades não personificadas. Por isso que o subcírculo aí que eu faço o desenho aí de forma mais característica é das sociedades não personificadas. E a sociedade em comum, com as suas duas subespécies, sociedade de fato irregular, né, em que um ponto que é bem interessante chamar a atenção, né, é que aquela separação de patrimônios não existe na sociedade não personificada, né, pelo simples fato de que nós não temos separação de personalidade. Né, não tem dois entes distintos, sociedade, pessoa jurídica separada dos seus sócios. Então, se eu não tenho, né, autonomia de
personalidade, de titularidade de direitos e obrigações, eu também não tenho, né, autonomia patrimonial. Então, isso acontece tanto na sociedade em comum quanto na sociedade em contas de participação. Mas na sociedade em comum a gente está mais acostumado a ver, né, a responsabilidade, vamos dizer assim, daqueles que não registraram e tudo mais. E essa responsabilidade ela é sempre ilimitada. A vantagem é que existe o chamado benefício de ordem, né? Por força do artigo 1024 do Código Civil, você vai primeiro naquele patrimônio que foi especializado para o desenvolvimento da atividade e depois no patrimônio do sócio. A exceção, obviamente, é para aquele cara que contratou em nome da sociedade, que pactuou em nome da sociedade. Por outro lado, né, na sociedade de contas de participação, eu mencionei para vocês que ela, na verdade, tem a natureza de um contrato de investimento coletivo. Né? Então, na prática, né, ela serve apenas para que você possa desenvolver uma atividade com o sócio que vai ser considerado como sócio que aparece, que ostenta, então é sócio ostensivo, e outro sócio, que antigamente era chamado de oculto, e agora é chamado de sócio participante. Pois bem, na sociedade em conta de participação, nós vimos que esse sócio, que é participante, que a própria legislação já determinou que ele simplesmente, né, invista e tenha os resultados financeiros, ele não pode, né, aparecer, não pode ostentar, ele não pode, né, simplesmente querer exercer atividade, querer empreender como se fosse sócio ostensivo fosse. A grande consequência, se ele vier fazer isso, é que ele acaba respondendo como se fosse ostensivo. Toda aquela garantia, aquela proteção, aquela exclusividade de responsabilidade que recai só sobre o ostensivo, o participante ficaria protegido, não tem mais, vamos dizer assim, alcance só para o ostensivo, mas sim para o participante que está agindo como se o ostensivo fosse. Isso não prejudica, de modo algum, o direito dos sócios participantes de estar fiscalizando, né? Nós vimos isso na aula anterior, e a responsabilidade ela é toda, ela é ilimitada do sócio ostensivo, tanto que é no nome dele, de acordo com a própria conta pessoal dele, que são movimentados os negócios. Um cuidado que eu chamaria a atenção aqui, que a gente tem que considerar, é o seguinte: por ser uma sociedade sem personalidade jurídica, acaba que, na prática, nós temos a inexistência de um nome empresarial. Se ela não é pessoa jurídica, ela não tem nome empresarial. Por outro lado, tem outras consequências também. Como eu disse, a própria movimentação financeira da sociedade é feita toda no nome, né, da conta do sócio participante. E, por fim, né, um tema que eu gosto sempre de chamar a atenção, ela não sofre falência. Né? Nós vimos que tem consequências diferentes caso o ostensivo venha a falir, porque nesse caso nem tem como continuar com a sociedade, ela tem que ser extinta, né? o contrato, vamos dizer assim, porque ela não é personalidade jurídica, sempre tem uma resistência de chamada sociedade. E, de outro lado, né, nós temos ali a falência do sócio participante, e a massa falida vai decidir se vale a pena continuar negociando com aquele ostensivo, né, investindo naquele negócio, o contrato vai continuar sendo cumprido, né, no decorrer, né, do processo falimentar. Mas a própria sociedade, o próprio contrato em si, ele não está sujeito à falência. O que acontece é uma liquidação dele por meio da prestação de contas. Por fim, nós terminamos a aula falando da diferença entre a sociedade simples e a sociedade empresária. Qual seria a principal diferença básica hoje, já que tanto a simples quanto a empresária são sociedades civis, mas a sociedade simples ela atende ao regime jurídico civil. Vamos lembrar que o regime jurídico é o conjunto de regras e princípios, né, aplicáveis à área civil, enquanto a sociedade empresária, né, ela é regida de acordo com o regime jurídico empresarial. É aquele, né, que somente se enquadra no 966, né, que organizam profissionalmente uma atividade de produção e circulação de bens e serviços, são somente esses, né, que se submetem a esse regime. Três diferenças básicas, nós exploramos isso, né, no nosso encontro. Primeiro, a sociedade empresária jamais vai admitir o sócio que contribua apenas com o trabalho, contribua apenas com serviços, né, enquanto a sociedade simples, que for no 997, isso é admitido.
Por outro lado, né, nós vimos também que o registro da sociedade empresária vai para a junta comercial e o registro da sociedade simples vai para onde a lei determinar. Em regra, o cartório do registro civil das pessoas jurídicas. Mas, se for uma sociedade de advogados, por exemplo, vai para a OAB, né, você registra na OAB. Então, depende, né, o regime mais específico de cada sociedade civil. Aí você vai encontrar o que fica pacífico que não é na junta comercial. Lembrando sempre, né, na sociedade simples, nós não temos a essência empresarial que está lá na sociedade empresária, de acordo com o artigo 966. Não existe a chamada empresarialidade. Tá? Um ponto que leva muitos a optarem pela sociedade empresária, mas isso também pode ser corrigido caso você faça, vou até usar uma expressão um pouco diferente aqui, mas uma gambiarra na sociedade simples, para poder atrair algumas regras do regime empresarial. O ponto que muita gente escolhe a empresária em vez da simples é porque na empresária você tem alguns tipos ali que admitem o limite na responsabilidade do sócio, né? Admite sócios com responsabilidade limitada. Isso não acontece necessariamente na sociedade simples. Na sociedade simples, a regra é a responsabilidade ilimitada, né? Em que você olha lá para o 1024 e a subsidiariedade, né, é uma regra também. Você vai primeiro no patrimônio da sociedade simples, para depois no sócio, mas é sempre ilimitada. Ricardo, eu quero ter uma simples, mas eu quero limitar a responsabilidade. Aí a gente faz aquela gambiarra que eu falei para vocês. Você vai lá e faz uma sociedade simples, mas pega um tipo societário das empresárias, chamada sociedade limitada, e aplica a regra dela. Né? Inclusive, vai ser um tema que a gente vai explorar, a gente vai desenvolver no próximo sábado, né? Falando dessas sociedades que são simples, mas que têm, vamos dizer assim, o uso de regras é limitado. Lembrando que a gente vai incisivamente, né? Nós vamos de forma bastante específica naquelas regras da sociedade simples que são aplicáveis às empresárias. A nossa posição não vai ter o condão de explicar a sociedade simples, porque ela não é empresária, então não faz parte do nosso conteúdo. Tranquilo até aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida que ficou do final de semana? Eu vi que eu recebi umas notificações aqui na postagem. Se quiser conto, mas eu imagino que seja da turma da noite. De toda forma, aí ele perguntou onde se encaminharia o resumo. Pessoal, o resumo aqui pelo próprio Microsoft Teams, tá? Você tem ali na tarefa, como é que você executa a tarefa, né? Realiza e posta ela para mim. E uma aluna que também mandou uma mensagem, mas acho que era da noite também. Se alguém aqui da manhã tiver alguma dúvida, o momento é agora, né? Nós estamos aqui em conferência para isso. Vamos lá, o Matheus trouxe para nós a seguinte dúvida. Professor, o que significa crédito quirografário? Está nos artigos sobre de conta de participação. Vamos lá na gênese, né, na raiz do vocábulo quirografário. Quirografário, Matheus, não é de quiros, de escrever. Significa que você só tem como garantia no crédito quirografário aquilo que está escrito, né, um contrato, por exemplo. Você não tem, digamos assim, bens que garantem aquilo ali. Então, você não tem um crédito com garantia real, que seria a diferença, seria a outra versão do crédito, diferenciando, distanciando do quirografário. O crédito que tem garantia real, ele tem um bem que o garante. O crédito quirografário não tem. Por que o artigo menciona isso? Porque ele fala o seguinte, né, que se, por exemplo, o sócio ostensivo venha a falir, aquele participante que pôs dinheiro na sociedade, que passou dinheiro para a conta do sócio ostensivo, ele vai ter como garantia, né, para receber num eventual processo de falência, então somente o documento, a assinatura que eles fizeram. Então o crédito dele será considerado quirografário, e não um crédito que tem garantia real, e não um crédito que tem um bem que o garante, seja um bem móvel ou imóvel, né? Então vamos pensar, o crédito com garantia real pode ser um penhor, né? Lembrando que é diferente da penhora, que é aquela construção de bem, ou tem uma hipoteca, por exemplo, né, que seria um bem imóvel. Então, crédito quirografário é isso, tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza, Matheus? Essa dúvida sua podia ser de outro também. Acho legal a gente fazer essa conferência, tem
finalidade mesmo. O objetivo de a gente poder sanar essas dificuldades, as dúvidas que venham aparecer. Bom, então, né, se por enquanto ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou chamar a Stephanie aqui para que ela faça aquela resoluçãozinha de questões. Enquanto isso, eu vou até te passar o modelo do das nossas do slide que eu esqueci de passar, né? Se isso daí estiver sem, não tem problema nenhum não, tá? Bom dia, vocês estão me escutando? Bom dia, tô tranquilo. Então, bom dia, pessoal. Vou começar aqui com a resolução de questões. E também, no final, eu trouxe algumas jurisprudências para a gente poder comentar sobre o tema que o Ricardo deu na aula de sábado. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem interromper aqui ou mandar no chat, fica à vontade. No final, eu vou disponibilizar, viu, essas questões, porque são muito boas para estudo, né? Estudar por resolução de questões é muito bom. Legal. Bom, pessoal, aqui vamos iniciar aqui com umas questões, inclusive foram questões de simulados do Ricardo. Essa aqui é uma questão da Consulpan de 2017. Os cônjuges podem contratar entre si sociedade, alternativa A, independentemente do regime de casamento adotado. B, desde que não tenham casado no regime de separação de bens, seja este obrigatório ou voluntário. C, em nenhum caso, independentemente do regime de casamento adotado. E D, desde que não tenha casado no regime de comunhão universal de bens ou no de separação obrigatória. Essa pergunta ela é muito simplesinha, né? Porque são as alternativas tranquilas para a gente analisar, e a resposta está no artigo 977 do Código Civil. O artigo 977 do Código Civil, eu trouxe para vocês, ele fala o seguinte: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Então, nós vemos que a alternativa correta é a alternativa D, né? Os cônjuges, eles podem contratar a sociedade entre si, mas eles não podem ser casados no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Eu até, ao final, vou mostrar para vocês, trouxe uma jurisprudência do STJ discutindo essa questão de cônjuges, né, na mesma sociedade, com esse regime de bens. Esse aqui é tranquilo? Eu posso passar? Tem alguma dúvida? Ótimo. Obrigada, gente, pelo retorno. Então, vamos para a próxima. Essa aqui também é uma prova de notário e registrador com Suplan. É uma forma societária não personificada. Sociedade em conta de participação, sociedade simples, sociedade em comandita simples e sociedade em nome coletivo. Então, nós iniciamos os estudos aqui no capítulo 1 e 2, né, do título 2,
que fala justamente da sociedade não personificada. Então, nós temos aqui, né, no subtítulo 1, da sociedade não personificada. Divide em 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 vem tratar da sociedade em comum, que fala, né, o artigo 986, enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente, e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples. E o capítulo 2, da sociedade em conta de participação. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos seus estados correspondentes. Então, nós temos essas duas sociedades não personificadas, a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. E é interessante observar, pessoal, que a colocação dos artigos, ela, no código, ela segue uma ordem, né? Então, a gente tem que observar, inclusive, onde que ele está enquadrado. Tanto que a gente vê aqui que essas duas sociedades estão no subtítulo da sociedade não personificada. Então, muitas vezes a gente tem o costume de ler sem ler os títulos e já ir direto para os artigos, e não, né? É importante a gente ver que tudo ali no código está devidamente colocado para essa exposição. Então, aqui, nós temos essas duas sociedades não personificadas, a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Então, aqui, dentre as alternativas, que é uma forma societária não personificada, a resposta é o gabarito A, sociedade em conta de participação. Tranquilo? Ótimo. Então, vamos agora para a próxima questão. Analise as assertivas abaixo e, de acordo com o que dispõe o Código Civil Brasileiro vigente, assinale a alternativa correta. O inciso 1, nós vamos analisar todas essas alternativas e ver, né, quais estão corretas ao final. 1. A sociedade simples que adotar um dos tipos de sociedade empresária deverá se registrar na junta comercial. 2. Considera-se sociedade simples a cooperativa, independentemente de seu objeto. 3. A sociedade adquire existência e personalidade jurídica com a celebração e a assinatura dos seus atos constitutivos. 4. A sociedade simples pode ser constituída por contrato escrito e inscrito no registro público civil. Então, vamos analisar quais são as alternativas que estão corretas. Trouxe aqui para vocês um rol de artigos para a gente poder ir analisando. A sociedade simples que adotar um dos tipos de sociedade empresária deverá se registrar na junta comercial? Ela é errada. Por quê? No artigo 1150, fala que a sociedade simples, ela vincula-se ao registro civil das pessoas jurídicas. Aqui o artigo 1150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. E a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Foi até o que o Ricardo falou aqui no finalzinho, que ele expôs no final da aula de sábado, a diferença entre as sociedades empresárias e a sociedade simples. E essa é uma das diferenças, né? O registro da sociedade simples não é na junta comercial, né? É no registro civil de pessoas jurídicas. O 2 aqui. Considera-se simples a cooperativa, independentemente de seu objeto. Essa alternativa, pessoal, ela é correta e ela se encontra no artigo 982, no seu parágrafo único. Trouxe aqui para vocês o parágrafo único do artigo 982, que fala: independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, a cooperativa, ela é sempre considerada uma sociedade simples. Então, essa alternativa, o inciso 2, ele é correto.
Vamos para o inciso 3. A sociedade adquire existência e personalidade jurídica com a celebração e assinatura de seus atos constitutivos. Essa alternativa, pessoal, ela é incorreta. Por quê? Quando é que a sociedade adquire personalidade jurídica? Não é com a sua celebração. Pessoal, você está falhando aí também? Porque eu aqui... Tá falhando? Falha Tá um me ouvindo? pouquinho, mas pode... É só você voltar aí na sociedade de personalidade jurídica. Tá, deixa eu repetir então. Essa sociedade, ela adquire existência e personalidade jurídica não é com a celebração e a assinatura dos seus atos constitutivos. Então, essa aqui ela é errada. Por quê? No artigo 45 e também no artigo 985, fala que ela adquire a personalidade jurídica com a inscrição dos seus atos constitutivos. Então, aqui, ó, o artigo 45 fala: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. E no artigo 985, fala que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Então, observe que muitas vezes a assinatura dos atos, né, é com a inscrição dos atos constitutivos que a sociedade adquire a existência, né, adquire a personalidade jurídica, né. A gente tem que ver aqui também uma sutil diferença entre a questão de existência e adquirir personalidade jurídica, né. A personalidade jurídica, ela é com a inscrição no registro. Vamos aqui para a alternativa 4. A sociedade simples pode ser constituída por contrato escrito público. Essa alternativa também é correta. Ela se encontra no artigo 997 do Código Civil. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Aí que vem a questão do que tem que constar nesse contrato da sociedade. Mas aqui fala que ela vai ser mediante contrato escrito e pode ser particular ou público. Então, essa alternativa aqui está correta. Então, nós vemos que a alternativa A é a resolução, né? Apenas as assertivas 2 e 4 estão corretas. Alguma dúvida sobre essa questão? Então, o último. Essa aqui, pessoal, também é muito simples. Ela vem também no artigo escrito na lei. O Ricardo mencionou ela na última aula e fala o seguinte: a sociedade simples deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil das pessoas jurídicas, no local de sua sede, no prazo máximo de quantos dias da sua constituição. Então, foi até o Ricardo até comentou na aula de sábado, né? A gente reuniu aqui agora no sábado, quer dizer que eu tenho que correr para constituir, tenho que ir lá no cartório para poder inscrever meu contrato social? Então, não, né? O legislador, ele deu um prazo para essa inscrição do contrato social. E essa inscrição, ela ocorre, gente, na sede, no local da sede da empresa, né? Da sociedade, desculpa, da sociedade. Então, vamos lá. A resposta é o artigo 998. Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede. Então, essa inscrição do contrato social tem que ser realizada no local da sede e tem um prazo máximo de 30 dias da sua constituição. Então, essa aqui é bem simples. Lembrar desse prazo aí de 30 dias, né? Eu tenho uma dúvida quanto à questão. Pode falar?
durante esse prazo, eu posso estar exercendo a atividade ou eu tenho que esperar estar registrado para exercer? Então, é até interessante essa pergunta, por quê? Eu até tinha comentado na anterior, a gente tem uma diferença entre a existência da sociedade e o nascimento da sua personalidade. A existência surge a partir da assinatura dos atos constitutivos. Então, se a gente definiu hoje que nós estamos montando uma sociedade, ela existe a partir de hoje. Diferente do nascimento da personalidade jurídica, que é com a inscrição dos atos constitutivos, que esse prazo é até de 30 dias. Só que ela tem um efeito, a lavratura, né, a apresentação do ato constitutivo, dentro dos 30 dias, ela gera efeitos ex tunc. Só para a gente lembrar o macetinho, né, do ex tunc e ex nunc, o ex tunc, ele retroage. Então, tinha até um professor que ele falava, né, o tunc de T bate na testa, você vai para trás. O nunc, você bate na nuca, você vai para frente. Então, o nunc não vem de N, não retroage. O tunc, ele retroage. Então, com a lavratura do ato constitutivo, retroage os efeitos da sociedade. Então, ela já gera efeitos desde pronto, né? A partir da sua Constituição. Ela já é válida, ela já existe, mesmo que não tenha sido constituído, mas tem que construir dentro desses 30 dias para poder ter os efeitos retroativos. Porque senão, se ela for constituída, se ela for registrada após os 30 dias, aí o registro não retroage. Porque o que acontece? Ela é uma penalidade, porque se você tem a sociedade simples, você constituiu, e você não cumpriu esse prazo de 30 dias que o legislador te dá, então é uma sociedade que ela está irregular, então ela não vai retroagir. Agora, se você fizer o registro dentro dos 30 dias que o legislador te dá, tem esse efeito ex-tunc, ele retroage a data da Constituição, né, da existência do ato retroativo, do ato constitutivo, né? Constitutivo. No que diz respeito a essa dúvida da Marina, que perguntou, não foi? Quem que perguntou? Foi a Marina, não foi, Marina? Foi. Então, Marina, essa dúvida sua, ela é muito comum e faz todo sentido, porque, assim, se ela não existe, né, como que eu poderia atribuir efeitos aos atos que foram praticados por um não ser, vamos dizer assim, que não existe ainda? E a segunda dúvida é o seguinte, que foi onde você mais pegou aí, que é a questão do exercício da atividade. Como é que fica o exercício da atividade enquanto não tem o registro? Até porque não tem CNPJ, né? De fato, não pode ser considerado como uma pessoa, né, de plano nesse momento. Só que a gente tem que lembrar que, primeiro, é uma técnica legislativa, essa técnica que ela explicou aí, né, de retroagir os efeitos. Então, eu, a posteriori, reconheço que os efeitos que foram praticados antes do registro são válidos. E, segundo, que a gente tem aquela regrinha lá da sociedade comum, que se não vier registrar, a responsabilidade é limitada por parte dos sócios, né, que constituíram. Então, assim, só para que fique bem claro, ficou excelente a resposta aí da STF, mas para poder complementar, né, para a gente poder entender por que esse ser que ainda não tem existência legal, ele pode exercer atividade, não só pode, como os atos serão reconhecidos, né, seria por essa estratégia, né, por essa técnica dos efeitos ex-tunc, ok? Obrigado, Stefano. Pode continuar. Imagina, obrigada a você pela complementação, foi ótimo. Então, vamos lá para a próxima. Essa aqui fala sobre a dissolução da sociedade simples, né? Conforme preceituou o Código Civil de 2002, as sociedades simples dissolvem-se quando ocorrer. Aí nós temos aqui também 4 assertivas para analisar e vamos ver quais estão corretas, né? Assertiva 1. A falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. 2. A extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. 3. A liberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado. 4. O vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio,
não entrar da sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Então, nós vamos ver quais estão corretas. E a resposta sobre a dissolução da sociedade, ela se encontra no artigo 1033, que fala as hipóteses da dissolução da sociedade. Então, no artigo 1033, nós temos aqui, dissolve-se a sociedade quando ocorrer o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este em oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado, o consenso unânime dos sócios, a deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado, a falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias, a extinção na forma da lei da autorização para funcionar. Então, nós vemos aqui que as alternativas que estão corretas são todas, né? Porque aqui nós temos a falta de pluralidade de sócios, não reconstituído no prazo de 180 dias, a extinção na forma da lei de autorização para funcionar, a deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado, e o vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este, sem oposição do sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. O Maxwell questionou aqui, né, não entrar a sociedade em liquidação. Pode explicar este item? Claro. O que acontece? É bom a gente ver aqui no artigo 1033 que a gente tem duas possibilidades de solução, que são uma com relação a, quando eu falo a questão de prazo. Nós temos uma que fala da sociedade que tem prazo determinado, que na Constituição da sociedade se estabeleceu um prazo para o seu encerramento, e tem a sociedade que é por prazo indeterminado, aquele que a gente não fixa quando vai ser seu término, né? Então, quando ela for por prazo indeterminado, tem que ter uma deliberação dos sócios, para poder extinguir a empresa, a sociedade. E quando for por prazo determinado, vamos supor que a gente pôs o prazo dela de duração da sociedade por 1 ano. Então, encerrado esse 1 ano, nós vamos fazer a liquidação da sociedade. O que é essa liquidação? É apurar os débitos, os créditos, ver a questão das responsabilidades, dos pagamentos de credores e divisão entre os sócios. Então, nós vamos liquidar a sociedade. É meio que uma prestação de contas mesmo, apurar os débitos, os créditos, fazer as respectivas divisões e pagamentos. Então, a gente liquida a sociedade. Se a gente não entrar nesse consenso, não liquidar, continuar com as atividades, ela vai se prorrogar por tempo indeterminado. Então, aí, quando é uma sociedade por tempo determinado, então, finalizado esse tempo estabelecido, a gente tem que fazer a liquidação da sociedade, para ela poder se dissolver. É correto, Ricardo? Tem alguma observação para acrescentar? Tranquilo, perfeitamente explico. Você também, Marcelo, de boa? Ótimo. Só um detalhezinho, eu queria assim, atualizar essa questão, porque a gente viu que agora é possível a sociedade limitada, né, unipessoal. Então, aquele dispositivo que exige, né, que em 180 dias você restitua a pluralidade de sócios, ele não está mais operante, vamos dizer assim, né? Então, essa questão ela é de antes de 2019, né? Em 2019 nós tivemos essa alteração por força da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, né? Primeiro foi uma MP, depois virou lei. Então, mais uma atualizaçãozinha para que, na hora que vocês fizerem as questões não errarem e tal, né? Do que realmente uma observação. Sociedade por tempo determinado pode dissolver por consenso unânime dos sócios. Eu vou deixar para a Stephanie responder, então, tá? Perguntinha do Matheus, Stephanie. Sim, a sociedade, salvo engano, né? A sociedade, por tempo determinado, ela pode dissolver-se por consenso, sim. Mas aí em todo caso, tem que fazer essa liquidação. É isso mesmo, Ricardo? Sim, se eles fizerem um acordo, né? Em tese, eles poderiam. O problema que nós temos na sociedade por tempo determinado é que envolve interesses de terceiros, né? Então, contanto que não seja prejudicado ninguém, né, que não tenha atingido interesses de terceiros, né, em tese poderiam. Que aí é importante essa liquidação justamente por isso, né, para poder não lesar terceiros, né?
Não pode simplesmente extinguir uma sociedade e com o objetivo de fraude, né? De lesar terceiros de boa fé, né? Aí, pessoal, das questões... É isso são mesmo. essas para apresentar. Estava desligado o microfone. Bom, não entendi essa pergunta, Matheus. Foi instituída? Eu não entendi, não. Se for instituída... Abre seu microfone, Matheus. Expressa para nós aí a sua dúvida. Matheus? Se for instituída, tem diferença? Eu não entendi, Matheus. Bom, vamos para a da Valentina. Tem uma pergunta sobre a programação da matéria. Pode falar. Plete, antes de entrar na jurisprudência e tal, a gente vai... Porque no código, né, tem muitos artigos de cada tipo societário. A gente vai passar por cada um ou vai ser só mais geral, assim? Não, a gente vai passar para cada tipo societário. Inclusive, o conteúdo desse semestre, ele diz respeito a isso. Por isso que a gente chega no sábado lá e grava de 1h da tarde até, né, 13 horas até as 17. Porque eu quero esmiuçar cada um. Não sei se você teve contato com o meu roteiro, né, que está nos slides e tal. Eu vou tipo societário por tipo societário. Agora, eu não vou ler artigo por artigo, tá, Valentina? Já foi no semestre passado, você sabe que eu não fico ali pontuando cada dispositivo, até porque é cansativo isso, né? É recomendável que vocês deem uma lidinha, mas eu vou nos principais e monto para vocês a estrutura que o legislador desenhou para cada tipo societário. Tranquilo? Então, vamos Mateus, seguir, né? O Matheus explica melhor para nós aí, eu vou deixar para depois. Pode continuar, então. Você já vai abordar a jurisprudência, fique à vontade. Então, tá, mas aí qualquer momento que ele quiser também pode me interromper. Eu trouxe 2 jurisprudências, né? Uma veio falando justamente dessa questão, da questão primeira, da primeira alternativa que eu trouxe, sobre o casamento, né? Sobre os cônjuges. Ela é uma decisão em recurso especial do STJ, e ela vem falando o seguinte: a ementa dela é recurso especial, ação anulatória, casamento em regime de comunhão universal de bens, constituição de sociedade com terceiros por um dos cônjuges. Artigo 977 do Código Civil, possibilidade. Recurso especial desprovido. Então, vamos aqui para a decisão. Consoante dispõe o artigo 977 do Código Civil, é facultado aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Ao que se dessume da interpretação literal do dispositivo acima, a proibição de constituição da sociedade entre cônjuges ou destes conjuntamente com terceiros ocorre sempre que no regime do casamento for o da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Assim, na esteira do que consignou o acórdão recorrido, a fundamentação legal não proíbe que um dos cônjuges unidos sob o regime da comunhão universal de bens constitua sociedade com terceiro. Sobre a interpretação do dispositivo em tela, confira-se na seara doutrinária o que diz André Luiz Santa Cruz Ramos. Em primeiro lugar, cumpre delimitar o sentido exato da expressão entre si ou com terceiros, constante do dispositivo. Por óbvio, a intenção da norma é proibir apenas a participação dos cônjuges casados sob tais regimes numa mesma sociedade. Nada impedindo, pois, que alguém casado sob o regime de comunhão universal ou de separação obrigatória contate sozinho sociedade com terceiro. O que se impede, repita-se, é a participação dos dois cônjuges quando casados num dos dois regimes em questão, numa mesma sociedade. Nesse sentido, aliás, é o enunciado 205 do CJF. A vedação à participação
dos cônjuges casados nas condições previstas no artigo refere-se unicamente a uma mesma sociedade. Nesse sentido, também foi o entendimento do DNRC, em parecer no qual responde à consulta de uma junta comercial estadual sobre o assunto. Por fim, registre-se que o artigo 977 abrange tanto a participação originária na constituição da sociedade, quanto a derivada. Isto é, fica vedado o ingresso de sócio casado em sociedade de que já participa o outro cônjuge. Enunciado 205 do CJF. Também, sob esse enfoque, destaco no âmbito desta corte os seguintes precedentes. Aí ele veio aqui na decisão dele citando outros julgados no mesmo sentido, né? Aqui, direito empresarial, processual civil, impossibilidade da contratação de sociedade entre cônjuges casados no regime de comunhão universal ou separação obrigatória. Vedação legal que se aplica tanto às sociedades empresárias quanto às simples. Não se conhece do recurso especial na parte em que se encontra deficientemente fundamentado. Então, aqui vem falando aqui, ó, a liberdade de contratar Desculpa. Aí que vem falando, né, que a liberdade de contratar, a que se refere ao artigo 421 do Código Civil, somente pode ser exercida legitimamente se não implicar a violação das balizas impostas pelo próprio texto legal. O artigo 977 do Código Civil inovou no ordenamento jurídico pátrio ao permitir expressamente a constituição de sociedades entre cônjuges, ressalvando essa possibilidade apenas quando eles forem casados no regime de comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. As restrições previstas no artigo 977 impossibilitam que os cônjuges casados sob os regimes de bens tanto sociedades empresárias quanto sociedades simples. Então, esse aqui é um julgado que ele veio trazendo para exemplificar aqui, amparar a sua decisão. Aí, ele veio aqui, trazendo uma outra também, a tendência da jurisprudência é de admitir a sociedade limitada entre cônjuges, desde que não constitui instrumento de fraude. O artigo 977 do novo Código Civil faculta aos cônjuges contratar sociedade entre si, desde que não sejam casados sob o regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Aí ele vem aqui, então, né, diante do exposto, nega o provimento ao recurso especial, publique-se. Esse julgado, ele foi publicado em 14 de fevereiro de 2019, né? Então, a gente vê aqui que foi um recurso em que apenas um dos cônjuges casados, né, sob um desses dois regimes, ou de comunhão universal ou de separação obrigatória, constituiu uma sociedade com terceiro, e é totalmente possível, né? O que não pode são os dois cônjuges, marido e mulher, virem numa sociedade os dois juntos, seja com terceiro ou só os dois. Agora, se for um dos dois, aí é ok. Então, a vedação são os dois cônjuges na mesma sociedade, né? Justamente aqui até fala, né, que a tendência da jurisprudência é admitir a sociedade entre os cônjuges desde que não constitui instrumento de fraude. Então, são esses dois regimes aí, e interessante trazer esse julgado, que a gente pensa, né, nossa, mas o Código Civil é de 2002 e até agora sendo discutida essa questão, né, então ainda é objeto de disputa judicial. Quanto a esse julgado, tranquilo? Alguma observação, Ricardo? Tranquilo, né? Então, trouxe mais uma... Eu tô achando que o Ricardo caiu, eu acho, né? Deixa eu ver. Ele deve ter tido algum problema de conexão, deve estar entrando aqui na questão.
Para constituir sociedades com terceiros, o cônjuge precisa dar anuência no que se refere ao casamento nesses regimes? Não. Justamente pela liberdade de contratar, que fala que o artigo 421, a única pendência que o código estabeleceu, que o legislador estabeleceu, são quando estão nesses regimes de comunhão universal ou da separação obrigatória. Então, eles não precisam da outorga, não, outorga custódia, né? Porque você tem a liberdade de contratar. Aí, principalmente na questão das responsabilidades limitadas, né? Agora, quando a gente trata aqui de sociedade simples, que a responsabilidade é ilimitada, eu vou até questionar com o Ricardo Pletti quando ele voltar, mas, a priori, o que eu encontrei aqui nos estudos sobre essa sociedade na outorga custódia, não precisa, porque o artigo 421, ele fala que a gente tem a liberdade de contratar, porque o que acontece? O direito empresarial, o Estado, ele não pode interferir muito nessa liberdade empresarial. A outorga custódia, que é essa entre os cônjuges, ela tem o objetivo de proteger o patrimônio comum do casal. Eu vou até aqui trazer para vocês qual que é o artigo da outorga custódia, enquanto a gente aguarda o Ricardo Pletti voltar. Às vezes ele deve ter tido um probleminha de conexão. Um momentinho. Essa parte do artigo de contratar sociedades entre si é vedado só para esses tipos. Havia entendido que podia haver entre os dois casos, não seja esses dois regimes. Havia entendido que podia haver entre os dois. Ah, sim. Sim. Enquanto eu estou pesquisando aqui o artigo dessa outorga, Marina, vou responder a da Valentina. Porque o regime da comunhão universal e o da separação obrigatória são essas duas. O da separação obrigatória são aqueles que são estabelecidos por lei que não podem contrair casamento em outro regime, a não ser o de separação obrigatória. Por exemplo, os maiores de 70 anos de idade, se eles resolverem casar, tem que ser da separação obrigatória. O da comunhão universal, né, é quando os bens, tanto adquiridos antes ou depois do casamento, são divididos, tanto a questão de bens provenientes de herança. Então, para proteger os bens e não haver confusão patrimonial entre empresa e a pessoa física, a pessoa do sócio, o código, ele vedou que pessoas sobre esses dois regimes constituíssem empresa, justamente para evitar fraude. Então, são só esses dois regimes que não podem haver os dois cônjuges constituírem sociedade. Se for casado na comunhão parcial ou na separação facultativa, que é a separação que você escolhe esse regime, ou com participação em finais e aquestos, que são os outros tipos de regime de comunhão de bens, podem sim constituir a mesma sociedade. A única vedação é só esses dois dispositivos, esses dois regimes não podem constituir sociedade, justamente para quê? Para evitar confusão patrimonial e evitar a fraude. Então, nesses dois tipos de regime, a gente não pode ter os dois cônjuges na mesma sociedade, mas eles podem constituir outra sociedade individualmente. Cada um, eu posso contratar, se eu for casado num regime de comunhão universal, posso contratar com um terceiro, mas desde que o meu cônjuge não
participe dessa sociedade. A vedação é justamente os dois na mesma sociedade. Stephanie, Oi, vocês estão me ouvindo, né? Tranquilo, né? agora sim. Conexão aqui, já resolvi. Bom, a pergunta da Marina, né? No final das contas, a gente tem que só esclarecer que aquele regime da separação obrigatória é aquele que você tem a separação obrigatória como uma sanção, como uma penalidade, né? Porque a pessoa casou após 70 anos, o legislador entende que tem que ser tem que ter uma pessoa mais velha, né? E para a pessoa também que venha se casar, né, com menor de idade, também tem esse tipo de consequência legislativa. Agora, qual que foi o objeto da discussão do acórdão aí, né? Foi exatamente esse problema, né? Essa dificuldade em que as pessoas elas faziam uma interpretação muito fechada, né, do dispositivo, falando, entre si ou com terceiros, significa então que ele não vai poder ter sociedade com ninguém, com terceiros? Não, na verdade é como você está expressando para nós, né? Dentro da mesma sociedade. Então não pode marido e mulher serem os únicos sócios de uma sociedade, mas também não pode ser marido e mulher mais terceiros, né, outros sócios dentro da mesma sociedade. Então, toda a interpretação girou em torno disso, né? Até me incomoda muito o julgado citar o André Luiz Ramos Santa Cruz como doutrina, porque ele é um esquematizado e eu li o livro do André Luiz quando não era esquematizado, e ele tinha nota de rodapé indicando os autores de quem que ele tirou essas ideias. Então, na verdade, isso não parte dele exatamente, parte, né, daqueles autores que ele consultou, Haroldo Malheiros, né, a professora Vera Helena Melo Franco, lá da USP. Então, no final das contas, essa doutrina realmente que merece ser citada. Mas, tirando essa ressalva, é exatamente como você está expressando para nós aí, né? É por isso que a Valentina, naquela pergunta aí, entre si com terceiros, é dentro da mesma sociedade, tá, Valentina? Então, nada impede que o marido seja sócio com terceiros, sem a mulher, em outra sociedade, qualquer tipo delas. Da mesma forma, a mulher sozinha, com terceiros em outra sociedade, não tem dificuldade nenhuma, ok? Ricardo, Pode falar. também queria que você comentasse com a gente a pergunta da Marina. Ela perguntou aqui se para constituir sociedades, né, seja aí vem até a questão aqui de ser sociedade não personificada, né, a simples ou empresária, você precisa da outorga, né, do cônjuge. Eu até falei que estava procurando aqui o artigo que fala sobre a questão da outorga conjugal, é o artigo 978, eu acabei de mandar no chat. Com qual artigo? O artigo 978 aqui, mandei no chat, sobre essa outorga, sabe? Aí se você puder comentar para a gente sobre essa outorga conjugal, independente de qual sociedade for, independe essa outorga. Vamos lá, então, primeira coisa, esse 978 não tem nada a ver com direito societário, tá? É o 1647 que vai falar das situações de outorga, e eu constituir sociedade, eu não preciso de autorização nenhuma da minha mulher. Eu poderia se discutir se eu teria que pedir autorização dela para integralizar um imóvel, passar o imóvel para o nome da sociedade. Isso daí a gente poderia discutir. Mas constituir sociedade, eu posso constituir qualquer um, com plena liberdade, porque lá no 1647 não tem nenhum impedimento. Esse 978 se refere ao empresário individual pessoa física, não é ao sociedade empresária. Então, se ele é casado e ele constitui uma imobiliária sozinho, pessoa física, por força do 978, ele não precisa de outorga para poder sair alienando imóveis que integram o patrimônio da atividade. Olha que confusão que o legislador fez aqui. Ele chama o patrimônio da empresa. A gente já viu que empresa é atividade. Ela não tem patrimônio. A empresa não tem personalidade. Mas, de todo jeito, que ele está querendo se referir é o seguinte: se a pessoa física, empresária individual, utiliza na sua atividade aquele patrimônio, não precisaria, em tese, pedir autorização para a mulher, né, seja para fazer uma hipoteca dele, gravar de ônus real, ou seja para alienar e tudo mais. O problema é que isso gera uma certa insegurança jurídica. E aí vem o enunciado 58 da segunda jornada de direito comercial dizendo para nós que, olha, seria recomendável, né, pelo menos assim, ele não fala que é recomendável, ele fala que é obrigatório, a pessoa ir até
o cartório de imóveis e registrar uma declaração que seria como se fosse uma anuência prévia, né? Seria algo assim, um aval, uma autorização antecipada para que o cônjuge saia alienando. A grande dificuldade que surge é que enunciado não é lei, não tem força obrigatória. Então, há toda uma polêmica em torno disso, merece até, estou até pensando, de repente, faz uma questãozinha, né, para o próximo trabalho em torno disso, para poder diferenciar essa aplicação do 978 para o empresário individual e entender como é que funciona a sociedade empresária. Não pode misturar as duas coisas, tá, pessoal? Como não existe nenhuma vedação no 1647, ou imposição de que tem outorga conjugal, eu posso constituir sociedade com quem eu quiser, independentemente de autorização ou não, né, do meu cônjuge. Tranquilo? Eu fiquei meio confuso, mas eu acho que eu entendi. Só para ver mesmo se eu entendi. Então, não precisa da anuência em nenhum dos casos, nem quando é empresário individual, nem quando é sociedade empresária, né? Exatamente. Na interpretação da lei, nem numa situação, nem na outra. Só que, assim, a pergunta que você fez, Valentina, foi especificamente em constituir sociedade, né? Foi isso. Porque o empresário individual Aí, não está constituindo sociedade, né? isso. Aí no 1647, aí ele está falando que precisa da autorização Não. em outras coisas. Exatamente. Vamos pensar assim, onde o legislador não proibiu, né, não cabe a nós proibirmos, restringirmos. Tem até um brocado que fala isso. O que acontece é o seguinte, quando eu estou limitando, estou impondo alguma coisa, é só naquilo que taxativamente está previsto na lei. E em nenhum momento ele falou, para constituir sociedade tem que ser por esse caminho, entendeu? Você pode olhar no 1647, você não vai achar lá, olha, precisa da anuência conjugal para constituir sociedade, porque não tem obrigação. Certo, obrigada, viu? Beleza. Fala, Caio. Leti, uma dúvida aqui. Naquelas sociedades públicas que não precisa seguir nenhuma regra, que pode se criar a partir do interesse, misturar vários tipos de sociedade, esses cônjuges casados nesses tipos de comunhão universal e regime de separação não poderiam entrar nessa exceção? Não. Não, porque a gente não está falando aqui de situações específicas de tipos societários. A vedação que a Stephanie trouxe para nós aqui no dispositivo do 977 é uma vedação genérica para qualquer tipo societário, entendeu? Seja ele dentro daquelas hipóteses que foram reguladas na lei, seja fora da lei, ele está proibindo que dois cônjuges venham a participar nessas condições, né? Contratando a sociedade entre si. Vamos lembrar que, assim, na prática, nem tem muita dificuldade essa questão, Caio. Sabe por quê? Porque tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas são criadas por lei, né? Então, é o Estado que cria. Então, jamais você vai ter marido e mulher constituindo essas sociedades, mas sua pergunta é interessante nesse sentido. Acho que você está se referindo à empresa pública, né? Que é uma das modalidades de empresas estatais que pode seguir qualquer tipo de modelo, qualquer tipo societário, inclusive criar algo novo, né? Era isso, eu tinha pensado caso eles mesmos já estipulassem, caso a separação seria possível isso, para não dar esse conflito com a comunhão que eles estabeleceram anteriormente. Beleza, obrigado. Tranquilo? Eu trouxe mais uma jurisprudência, não sei se dá tempo da gente passar ela rapidinho. Vamos deixar ela para a semana que vem, pode ser, Stephanie? Pode ser. Eu tô vendo que esse julgado é sobre execução fiscal. Qual que é o outro julgado? Qual que é o assunto? Fala sobre sociedade cooperativa. Ah, tá. Vamos deixar para a semana que vem, que isso daí é uma polêmica danada, né? Se ela registra na junta comercial. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Stephanie, né? Porque realmente a finalidade da jurisprudência é essa, né? Trazer esse tipo de discussão, né? De aprofundamento, porque quando a gente tem ali a própria legalidade em si, né? A própria
a resolução de questões é algo meio mecânico, né? O que está na lei, né? A legalidade. Agora, o que ela está trazendo na jurisprudência é aplicação prática. Eu também separei alguns julgados, eu até poderia falar agora, mas a gente já extrapolou bastante do nosso horário. E aí a gente vai ter aí material, né, para muitas conferências discutir isso daí. A gente pode até adotar um modelo que eu vou encurtar mais aquela revisãozinha minha ainda para poder dar tempo de a gente poder falar dessas coisas. Por hora eu já te agradeço, viu, Stephanie? Brigadão. E por agora a gente vai fechando. Eu vou pedir para quem quiser mandar dúvida, manda sempre por aqui, tá, pessoal? Porque aí eu já começo a aula, né, tirando as dúvidas, desenvolvendo aqui junto com vocês. Certinho? Bom, como eu disse para vocês, ó, tô até com um probleminha aqui na minha câmera que está virada de lado, não sei por quê, depois eu vou descobrir qual foi o problema. Mas agradeço muito, né, a participação de vocês mais uma vez. E nos encontramos aí no sábado novamente, para quem tiver tempo, quem tiver condições, né, de estar junto com a gente. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.